O meu trabalho, em verdade, é mais uma aplicação de uma exegese particular que faz o padre Castellani sobre o Apocalipse. O padre Leonardo Castellani escreveu diversos títulos tocando temas apocalípticos e finalmente ele tem um livro de exegese sobre o Apocalipse, particularmente sobre o Apocalipse. Para apresentar, porque são duas conferências, duas palestras, então para que não fique muito pesado, primeiramente eu quero apresentar como uma espécie de introdução que completa um pouco o que o padre Esteban já tem falado antes sobre o livro do Apocalipse, mas em verdade sobre 4 princípios que utiliza o padre Castellani para a interpretação do Apocalipse. Acho que seja muito importante estes 4 princípios, depois vamos a falar um pouquinho mais, para entender como nós podemos também, e devemos, em verdade, fazer uma interpretação desse livro. 4 princípios que têm que ver com a exegese particular que depois ele vai fazer e que eu vou apresentar. Não é só o padre Castellani que fala sobre o Apocalipse. A coisa interessante que hoje, neste trabalho, que em verdade foi um trabalho que eu apresentei já para os padres, acho que todas as semanas também já escutaram isso, não? É a coincidência entre a interpretação do padre Castellani, uma interpretação bíblica, exegética, do padre Castellani sobre o Apocalipse, e a interpretação do padre Júlio Mendier, uma interpretação na qual o padre Júlio parte da teologia da história, mas ambos chegam, os dois chegam à mesma conclusão em muitos pontos. Por isso que encontrei muito interessante essa aplicação concreta. Então, nós vamos a dividir nos princípios utilizados pelo padre Castellani, particularmente para a interpretação do Apocalipse, e a aplicação em concreta que ele faz. É uma aplicação e uma interpretação do padre Castellani. Então, não quer dizer que é infalível, mas acho que a autoridade que tem o padre Castellani, sobretudo também pelos autores que ele vai a estudar, vai a comentar nesse escrito sobre o Apocalipse, fazem que esse comentário, padre Leonardo Castellani, tenha uma autoridade notável. Bom, então, quais são os 4 princípios que nós podemos apresentar para uma exegese ou uma interpretação, para que os senhores e as senhoras possam entender a interpretação do Apocalipse? O primeiro princípio que nós podemos tomar do padre Castellani é um princípio que vai contra uma interpretação a priorística do livro do Apocalipse. O que quer dizer? Com um enunciado que muitas vezes nós encontramos em pessoas de igreja mesmo, dentro da igreja, é que nos dizem que o livro do Apocalipse é absolutamente indecifrável. A gente não pode entender o livro do Apocalipse. Diante dessa afirmação, que muitas vezes nós escutamos, o padre Leonardo Castellani nos diz no início dos escritos, seja no comentário ao livro do Apocalipse, seja em um livro que a gente já terminou de traduzir para o português, estamos fazendo a revisão que é Cristo volta, ou não volta seria o título, que está publicado, na graça de Deus, nesse tempo agora, dos 25 anos da província. No início desses 2 escritos do padre Leonardo, ele vai dizer que não é possível que Deus nos tenha feito uma revelação tão importante, tão completa, uma revelação que o mesmo
livro, título, Apocalipse, quer dizer, revelação, uma grande revelação, é que seja absolutamente indecifrável. Isso é contrário à bondade de Deus. Então, esse primeiro princípio é importante para os senhores e as senhoras, para não ter medo da leitura do livro do Apocalipse. No sentido de é só conhecer as regras que eu pretendo dar aqui, para poder fazer uma leitura com muito proveito do livro do Apocalipse. Bem, Castellani, na sua interpretação do livro do Apocalipse, vai ter ajuda da toda a tradição patrística da igreja. Ele vai citar constantemente os padres da igreja. Muito interessante, aqui não dá para falar muito, mas já o padre Tito me falou que a pergunta sobre o milenarismo já foi formulada, a resposta do padre Castellani. Como ele responde sobre o milenarismo, o padre Castellani era milenarista, mas não um milenarismo condenado pela igreja, obviamente, não? Mas um milenarismo que é um milenarismo dos padres da igreja, que depois vamos falar uma coisinha assim. Mas essa resposta do padre Castellani é utilizando os padres da igreja, mostrando como na tradição católica os padres tiveram essa interpretação. Bem, então, a primeira fonte de Padre Leonardo, no seu comentário, na sua interpretação do livro do Apocalipse, são os padres da igreja. Depois tem autores mais recentes, que ele conhece muito bem, que são excelentes, não? Ótimos, como o cardenal Newman, que tem toda uma série de sermões, de pregações sobre o Apocalipse, que os senhores podem encontrar no YouTube, por exemplo. São muito longos, mas estupendos. Como o cardenal Villot, que foi um jesuíta, que foi mestre do padre Leonardo Castellani. Ele sempre que, ou muitas vezes quando cita Villot, ele fala o meu mestre. Benson, que é conhecido entre nós por uma novela apocalíptica, O Senhor do Mundo, e o que o padre Castellani considera o melhor intérprete do Apocalipse, no sentido teológico, é Joseph Pieper, que é um teólogo, filósofo, que nós conhecemos muito pelos tratados das virtudes, mas ele também tem um escrito muito breve, que é sobre o fim dos tempos, no qual ele continua a interpretação dada por Santo Tomás. Então, bom, esses são alguns das fontes que utiliza o padre Castellani, além de um conhecimento da língua, o grego em particular, etc. Bem, nos diz o padre Castellani que os padres da igreja viram muito, sem dúvida, mas em certo modo nós podemos ver mais, situado sobre seus ombros e com a experiência dos fatos que já aconteceram ou que se vão tornando previsíveis. Perfeito. Então, primeiro princípio. É possível entender o livro do Apocalipse. Deus confiou essa revelação, que quer dizer revelação, Apocalipse, não como um enigma insolúvel, mas como uma revelação, de fato. Segundo princípio, que eu tiro assim de Padre Castellani para tentar fazer mais compreensível o pensamento do Padre Leonardo, e é a concepção de tipo e antítipo. Agora
vou explicar o que quer dizer. Seria o que nós podemos dizer o sentido teológico da história. É por isso que este ponto aqui, esse segundo princípio que é muito forte na interpretação do padre Leonardo Castellani, toca muito de perto toda a teologia da história de padre Júlio Membiel. E acho que é um ponto no qual nós podemos aprofundar muito, porque para mim, ao menos pessoalmente, é impressionante que dois autores, como Júlio Membiel e Leonardo Castellani, cheguem às mesmas conclusões, partindo sobretudo da teologia da história, de uma concepção da sociedade, como é o padre Júlio Membiel, do homem, de como foi a sociedade cristã, das revoluções, etc. E o padre Leonardo Castellani chega às mesmas conclusões partindo do análise e da interpretação do Apocalipse. Então, é muito interessante. Bom, que quer dizer tipo e antítipo? Agora eu vou explicar. Seria o segundo princípio. O terceiro princípio, eu anuncio os princípios, depois tento de falar alguma coisinha sobre eles. O terceiro princípio tem que ver com o falar profético. Como funciona essa maneira de comunicar-se do profeta. O falar, o estilo profético. Bem, finalmente, um princípio que é muito mais simples, enunciado não pelo padre Castellani, mas por um autor comentador do livro do Apocalipse, que é Bossuet, em francês. Em verdade, o comentário que faz Bossuet é criticado pelo padre Leonardo, mas ele anuncia um princípio que é muito válido e que tem que guiar a nossa interpretação do livro do Apocalipse. É um princípio sobre o saber profético. Bom, tipo e antítipo, segundo o princípio para a interpretação. Quer dizer que toda profecia, como o Apocalipse, tem ou se desenvolve em dois planos. E se refere de uma vez a dois acontecimentos, sempre. Um acontecimento próximo e outro remoto, chamado antítipo. Então, nós chamamos o acontecimento próximo, o que vai acontecer, por isso que o sentido teológico da história, tem que se lembrar disso, não? É o que vai acontecer proximamente ao profeta, de algum jeito, de alguma maneira. Tipo, o antítipo, aquilo que vai acontecer remotamente, do qual o tipo é uma imagem de outra coisa que na história será a realização plena dessa imagem, que é o antítipo. O profeta descreve acontecimentos muito longínquos, para os quais até as palavras resultam deficientes. Ele não pode expressar muitas vezes o que está vendo, por exemplo. Mas projetando-os analogicamente, nos diz o padre Castellani. Projeta esses acontecimentos, que ele não pode definir muitas vezes, porque ele não, talvez não entende como falar o que ele está, o que está recebendo por meio da profecia. Então os projeta no tempo analogicamente, partindo sempre de acontecimentos mais próximos. Nos diz o padre Castellani, uma cita textual: o profeta se interna na eternidade
da porta do tempo e lê, por transparência transcendente, um acontecimento maior, indescritível, em um acontecimento menor, próximo. É um modo que existe também, analogicamente, nos grandes poetas. Isso fala em castelhano. Então, alguns exemplos para entender isso do tipo e antítipo. Assim, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, profetizou a redenção da humanidade na liberação do povo judeu do cativeiro babilônico. Então, é nisso que aconteceu próximo a Isaías, a liberação dos judeus desse cativeiro babilônico. Isso que aconteceu proximamente a Isaías e um tipo de outra coisa, que é a redenção, 700 anos depois dele, feita por Cristo, de toda a humanidade. Então, esse é um exemplo. Tá? Ou como São João descreveu a segunda vinda de Nosso Senhor na destruição da Roma imperial. Tipo, antítipo. O mais, talvez conhecido para nós, como Cristo previu o fim do mundo na queda de Jerusalém, no ano 70. O que aconteceu no ano 70 é um tipo do que vai acontecer no fim dos tempos. É por isso que nesse dessa passagem, quando Cristo anuncia, ele vai respondendo as duas coisas. Os discípulos perguntam a Cristo sobre a Jerusalém, o templo, em concreto, e sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer quando volte o Filho do Homem. E Cristo responde as duas coisas. Responde sobre o final da Jerusalém terrena e, ao mesmo tempo, responde sobre o que vai acontecer antes da parousia. Por isso, a maneira de sempre, falando sempre sobre tipo, antítipo, nessa passagem do Evangelho, quando Cristo disse, não passará esta geração sem que vejam todas essas coisas, se referia aos apóstolos ali presentes, com referência ao tipo, que é o fim da Jerusalém, ano 70. E também a descendência dos apóstolos, com referência ao antítipo, que é o fim do mundo. Então, Cristo está respondendo as duas coisas. Os apóstolos viram o fim da Jerusalém, a igreja verá o fim do mundo. Seria essa a interpretação. Bem, no caso do Apocalipse, falando mais em completo, percebendo o vidente os tempos propriamente parousiacos, antes da parousia, profetiza em esquema todos os seus prolegômenos, os princípios, e a sua germinação histórica latente nas 3 primeiras visões, que resumem cabalmente a história da igreja em forma simbólica. Quais são? Bom, a mensagem às 7 igrejas. É interessante esse ponto em concreto de Castellani. Por quê? Porque o padre Júlio Membiel tem uma conferência magistral, que também está no YouTube para escutar, sobre, a conferência se chama A Igreja e o Mundo como Nós. Agora estou esquecendo. A Igreja na atualidade. A Igreja na atualidade. Se o senhor pesquisa nisso na internet, aí está a conferência, a palestra do Padre Júlio, e ele inicia a sua palestra falando sobre as 7 igrejas, a mensagem que está no Apocalipse, fazendo uma interpretação histórica
De tal manera que esa mensagem para as 7 igrejas engloba toda a história da igreja, desde o tempo da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Bom, é um exemplo. São João afirma no Apocalipse que a parousia está perto, por exemplo, muitas vezes. O faz desde o começo, quando titula o livro Revelação de Jesus Cristo, Deus la concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Assim inicia o livro, até o final, onde reiteradamente lhe faz repetir a Cristo: eis que venho em breve. Digamos uma vez mais que Cristo, portanto, quando fala que essa geração não passará sem ver as coisas, não se equivocou, devido a esse sistema do tipo antítipo. Bem, aí Castellani tem uma interpretação, eu, para não alongar muito, não vou dar isso, mas sobre como nós podemos entender eu venho logo, em um sentido, para dizer, trascendente, em um sentido místico, quando a gente morre, se encontra com Cristo, a vida é curta, então venho logo, mas também literalmente, porque esse logo, que é a parte que eu sim acho que seria importante para entender o tipo o antítipo, venho logo, esse logo de Cristo, como um presente justiciero, cumpriu-se ao pouco tempo na destruição de Jerusalém como tipo, e depois no desmoronamento do Império Romano, que são os 2 tipos do fim do século, ou seja, o término do siglo, um antítipo. Bem, segundo princípio, então, tipo e antítipo. Eu não sei se posso, Tito, ficar aqui e ver se tem perguntas. Perguntas sobre tipo, antítipo, porque se não se entende isso, depois a gente não se entende nada. Está tudo certo? Ótimo, perfeito. Terceiro princípio, o estilo profético. Terceiro princípio para aplicar ao Apocalipse, o estilo profético. O que dizem? Tem exegetas que interpretaram a totalidade do Apocalipse, do livro do Apocalipse, em um sentido meramente alegórico. O que se presta às mais fabulosas fantasias, nos diz o padre Castellani. Santo Agostinho e Santo Tomás deixaram uma regra de ouro para a interpretação das Escrituras em geral, e que também tem que ser aplicada ao livro do Apocalipse. Qual é essa regra de ouro? Tudo o que nelas se pode entender em sentido literal deve ser assim compreendido. Então, o sentido literal é o primeiro fundante de todos os outros sentidos. Não tem todas as regras, não sei se o senhor já tem visto isso, mas todos os outros sentidos, nos diz Santo Tomás, tem que se apoiar no sentido literal. É uma interpretação tomista da Escritura. Bem, é tudo aquilo que eu posso entender em sentido literal, então tenho que fazer o esforço de entender assim. Uma aclaração importante, que talvez dá pé a algumas confusões, é que quando nós falamos de sentido literal, o que nós estamos dizendo é que literal não se contrapõe a simbólico. Não são como, literal ou simbólico. Não é a mesma coisa. Aqui faço um parênteses para lembrar aos senhores e às senhoras como Santo Tomás define o sentido literal da Escritura.
acho que é a maneira mais fácil. Ele vai dizer, sentido literal, verba significam res. As palavras significam coisas. A maneira usual que a gente fala. Nós depois vamos a completar essa definição dizendo assim, as palavras unidas à intenção do autor, do que fala, do que escreve, que significa um evento, uma coisa, etc. Esse é o sentido literal. Sentido espiritual, que é um sentido único da Sagrada Escritura, no sentido que, perdão, não único, sino exclusivo da Sagrada Escritura, que tem que ver aqui também, com a interpretação do Apocalipse, é que se apoia, diz Santo Tomás, sobre o sentido literal, se apoia, não pode ficar sozinho como uma coisa. É o seguinte, ele diz, sentido literal, verba significa res, sentido espiritual, res significam res. As coisas, os eventos, as pessoas, etc., significam outras coisas, outros eventos, outras pessoas. É um sentido que é exclusivo da Sagrada Escritura, porque ninguém pode fazer isso. Não tem um autor humano, por isso que a Escritura tem que ser necessariamente divina, para ter esse sentido, que possa fazer isso. Só Deus, porque Ele é o Senhor da história. É assim, em sentido literal, o rei Davi é rei de Israel. Sentido literal. Quando se fala sobre Davi como rei de Israel, porque as palavras significam coisas. Mas em sentido espiritual, o rei Davi, o reinado de Davi, com toda a simbologia que tem, não? Jerusalém, 33 anos, etc., significa que coisa? O reino, outra coisa, outra realidade, outra res, como diz Santo Tomás, que é Cristo, o seu reinado. Uma pessoa significa uma pessoa, sentido espiritual. Não? Então, quando nós falamos de sentido literal, não estamos falando como uma coisa que se contrapõe absolutamente ao sentido simbólico. Não são coisas diferentes, necessariamente. Tem distintos tipos de sentido literal, que aqui não é o caso de falar de todos eles, mas o sentido literal simbólico é sentido literal. Se entende? É importante entender essa diferença básica que dá Santo Tomás, de uma maneira muito simples, para poder fazer uma interpretação do Apocalipse. Então, o Apocalipse, em concreto, já falando mais em concreto, é um conjunto de símbolos plásticos conforme se usa em todas as literaturas primitivas. Como sabemos, símbolo é uma coisa ou imagem concreta de algo que não se vê, diz o padre Castellani. Por exemplo, o anel do bispo representa sua autoridade. Então, o anel que se vê representa uma coisa que não se vê, que é a autoridade do bispo. Tá? Então, as visões do Apocalipse são metafóricas e não podem entenderse, nos diz o padre Castellani, em um sentido literalíssimo, mas sim em um sentido literal simbólico. Em razão da teoria do tipo e do antítipo, dito sentido é duplo. Assim, a primeira besta pode significar simultaneamente ao Nero e ao Anticristo. A mulher com a lua debaixo dos pés pode significar ao mesmo tempo, simultaneamente, a igreja e ao povo de Israel ao mesmo tempo. A mulher, ou a grande prostituta,
que aparece no livro do Apocalipse, é a Roma pagã e a cidade que será a capital do Anticristo. O tema central do Apocalipse é a perseguição dos fiéis e o triunfo final do Cristo e da Igreja. Isso é o central do livro. Em torno de dito assunto se concentram as diversas visões que se desenvolvem tanto no céu como na terra e seu tempo histórico, com a ajuda de símbolos plásticos como a besta, a mulher coroada, a grande prostituta, as duas testemunhas, etc. Nos diz o padre Castellani que o gênero literário tem algo de polifonia. Os espetáculos celestiais se conjugam com as diversas intervenções de Deus nas vicissitudes religiosas da história humana, diz o padre Castellani. A contemplação do trono divino abre a trama do texto sagrado, confere-lhe um marco litúrgico em toda a sua extensão e a clausura na última visão da Jerusalém celestial. Enquanto isso, os homens se levantam no suceder da história. E assim, o autor deste drama divino, que é o apóstolo São João, se move continuamente do céu à terra e outra vez ao céu, até que a terra e o céu ficam unidos e como compenetrados nos novos céus e a nova terra, que é a Jerusalém celeste. Um tema bem. Muito bem. Como então nós temos que ler, aplicando este princípio do estilo profético? Nós temos que lembrar essa regra que nos dá o padre Castellani, que a interpretação do Apocalipse não pode ser em um sentido histórico linear, como um sucesso que vai um depois do outro na história, senão segundo a lei própria do falar profético. Um exemplo, não? Como nós sabemos, no Apocalipse encontramos diversos septenários. Por exemplo, as 7 igrejas, mensagem às 7 igrejas, um conjunto de 7 coisas que se sucedem. Ou das trombas, das 7 trombas ou canas, não? Que aparecem aí, ou dos selos, os 7 selos, ou as redomas, as 7 redomas. Cada uma delas tem um sentido. As 7 igrejas, por exemplo, examinam os diversos estágios da história da igreja, que já falei que é a interpretação do padre Miguel também. Das trombetas ou canas, percorre as sucessivas heresias que se formaram, manifestando-se no curso dos séculos. As diversas heresias, os 2 selos, descubre a curva do progresso e da decadência do cristianismo no mundo. As redomas, que pronunciam as calamidades dos tempos últimos, os castigos de Deus e a grande apostasia, etc. Bom, como então se aplica aqui esse princípio do falar profético? Como eu posso entender isso de que o apóstolo São João vai ao céu, volta à terra, volta ao céu, até que fica no final do livro só os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém? Como se aplica então? Em concreto, nos diz o padre Castellani que ditos septenários seguem um método recapitulario. Quer dizer, em algum momento, o autor, o escritor, detém seu relato e volta atrás em uma nova visão. Chega um momento e volta para trás. Então não é linear a interpretação. Quando se aproxima ao final, tempo que é a parousia, para e volta para trás. Recomeça, nos diz o padre Castellani,
en una inesperada perspectiva o de un punto más próximo a ella. A marcha não é assim reta nem linear, mas sim em espiral. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam confundidas. É o mesmo tema geral visto desde diferentes enfoques, sinfonizado por visões que vão explicando cada vez mais a visão da Jerusalém celestial, que é o objeto e término das outras. Como diz São Vitorino Mártir, autor do século III, que também é milenarista, não se deve procurar no Apocalipse a ordem cronológica, mas sim o sentido. E Santo Agostinho nos diz com muitas palavras, o autor repete a mesma coisa quando procura dizer o mesmo de outra maneira. Por isso, que não se deve perder de vista o sentido da imagem total do livro. Então, o estilo profético, essa maneira de expressar-se da profecia, em espiral. Finalmente, o último critério para nós aplicarmos ao Apocalipse em concreto é um critério dado por Bossuet. Passa-lhe ao Apocalipse o que a todos os livros proféticos, que só se tornam claros à medida que se vão cumprindo as profecias. Isso é uma regra. Na medida em que nós estamos mais perto do cumprimento da profecia, é mais claro. Assim aconteceu com Cristo na revelação. Os senhores e as senhoras também têm estudado como algumas revelações e coisas do Antigo Testamento foi ficando muito mais claro na medida em que se aproxima a vinda de Cristo. Assim acontece também com as profecias, vão ficando cada vez mais claras à medida que o tempo do cumprimento da profecia vai chegando. É natural que, tendo acontecido 2000 anos desde a primeira vinda e encontrando-nos mais perto do fim da história, estejamos mais capacitados para entender melhor as coisas relativas às ultimidades, as últimas coisas. Por isso, alguns autores dos tempos recentes conseguiram inteligir os fatos com mais claridade que os mesmos padres da Igreja, afirma Castellani, embora em continuidade com eles. Quando uma profecia se cumpre, então todos aqueles que guardam em seu coração crente, e somente eles, veem com claridade que não podia ser de outra maneira. Ao igual que Piper, Castellani observa como algumas das coisas anunciadas no Apocalipse, que antigamente puderam parecer irrealizáveis e até ridículas, hoje as vê como perfeitamente possíveis. Faz só um século, Renan, todo modernista, se permitia burlar do apóstolo João e de sua imaginação oriental, como ele chama, uma imaginação oriental delirante e desmesurada, tão diferente do sereno equilíbrio e elegante compostura da imaginação grega, diz ele, não? Falando sobre um exército de 200 milhões de homens, 200 milhões de homens, como fala o Apocalipse, que não reía disso. Essas coisas orientais. Não é possível uma coisa assim. Aludindo ao capítulo 9, versículo 16 do Apocalipse. Pois bem, na última guerra, na última grande guerra, na Segunda Guerra Mundial, houve perto de 200 milhões de combatentes, contando os operários das fábricas de armas. Cidades inteiras que se derrubam em um instante e se convertem em ruínas. Fogo que cai do céu, por exemplo. Tudo isso é hoje factível com as bombas nucleares, diz o padre Castellani. A imagem da besta que se vê em todo o mundo. Hoje é possível pela televisão satelizada.
no pensemos en internet y por el 5G, ¿no? Como está hablando muchas personas, ¿no? Bueno, 200 millones de soldados es posible. Yo pensar en la China, en la India, juntos, ya está. No tengo mucho más. Bueno, a percepção dos sinais do tempo resulta, pois, inescapável para entender tanto a complexidade como o cumprimento do Apocalipse, que, ao dizer de Santo Agostinho, abrange todos os acontecimentos grandes da Igreja, desde a primeira vinda de Cristo ao final deste século, em que será sua segunda vinda. Quer dizer que o Apocalipse, para terminar agora já esta primeira parte, engloba o tempo da Igreja, todo o tempo da Igreja. O tempo que corre entre a ascensão de Cristo, em que um anjo anunciou aos discípulos o retorno do Senhor, até a sua segunda vinda, como um acento posto no término. Ou, como diz explicitamente Castellani, o Apocalipse é uma profecia referente à segunda vinda de Cristo, dogma de fé que está no credo, contudo, que a prepara e a anuncia, que é nem mais nem menos que o desenvolver-se em contínuo conflito das duas cidades, a cidade de Deus e do homem. Portanto, pensar como tem interpretações que são somente históricas, que São João está falando só da persecução de Nero, de coisas assim, é errado. Bem, perfeito. Deixamos aqui essa primeira introdução. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário.